Boa tarde, minhas amadas irmãs. Boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todas. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo. Desejo que todas estejam bem, espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Como é que estão, minhas amadas irmãs? Hoje é terça-feira, é o início da semana. Espero que todas estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, minhas amadas irmãs, dê um joinha, aperta aí no seu like, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Peço perdão também, porque ainda estou tossindo, que lá fico tossindo, a tosse é uma tosse, mas já está diminuindo muito, graças a Deus. E a palavra de hoje tem que ser pregada, tem que ser falada. Eu tenho que pregar que o Senhor coloca no meu coração, porque a palavra é dele, a obra é dele. Só quero ser um instrumentinho pequenininho na mão do meu Senhor para falar aquilo que ele quer que eu fale pela palavra dele. Amém, minhas amadas irmãs? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de João, aleluia. João 10 e o verso 1, minhas amadas irmãs, que nos diz assim: a mim e a você. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Aleluia. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Aleluia. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam que era o que dizia. E tomou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todo quanto vieram antes de mim são ladrão e salteador. Mas as ovelhas não ouviram a sua voz. Não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salva-se-á, e achará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão matar, roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Aleluia. Glória a Deus, minhas amadas irmãs. A palavra do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai, aqui no livro de João 10, está falando do pastor, das ovelhas que conhece a voz do seu pastor. Quem é o pastor, minhas amadas irmãs? O pastor é Jesus. Aleluia. Ele é o verdadeiro pastor. Nosso verdadeiro tudo é Jesus Cristo. E quando as ovelhas que somos nós, que cremos na palavra, que queremos cada dia mais estar diante da palavra dele e procurar ser obediente à palavra do Senhor, nós somos as ovelhas do Senhor Jesus. As ovelhas do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Aleluia. Como ele fala aqui, ele é a porta. Todo aquele que entra nessa porta, minhas amadas irmãs, achará pastagem. Ouve a voz do pastor e conhece a voz do verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. O ladrão vem senão matar, roubar e destruir, que é Satanás. Mas Jesus vê que temos vida e vida em abundância. Essa é a verdade. A verdadeira palavra, a verdadeira verdade, minhas amadas irmãs, é a palavra de Deus. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Aleluia. Muitas vezes Deus fala comigo e com você, e a gente passa despercebido da voz do Senhor, porque muitas vezes não estamos ligados ao céu. Eu e você temos que estar, minhas amadas irmãs, queridas de Jesus, aleluia, ligada ao céu,
para que na hora que o Senhor falar comigo e com você, a gente venha dar ouvido à voz do Senhor. A voz de um verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas seguem porque conhece a sua voz. Ó, que coisa linda, minhas amadas irmãs. Que coisa linda diante de Deus. As ovelhas conhecer a voz do verdadeiro pastor. Está sempre ligada, aleluia. A palavra de Deus diz: o que é ligado na terra é ligado no céu. E o que é desligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu. Então, eu e você temos que viver, aleluia, diante da palavra de Deus, conectada com o céu, para que não venhamos passar despercebido da voz de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Aleluia. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Aqui. Que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu e você conhecemos, sabemos quem é Deus na nossa vida. Nada, minhas amadas irmãs, vai tirar o foco. O meu foco e o seu foco da palavra de Deus. Não vai chegar ninguém contando história de carochinha, contando uma história parecida com a palavra, para enganar. Porque hoje tem muitos enganadores. Mas quando eu e você conhecemos a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus, ninguém vai nos enganar. Porque eu e você conhecemos a voz de Deus. A voz do verdadeiro pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E não seguirão estranho, porque estranho não faz parte das ovelhas de Deus, o estranho. Temos que seguir o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele. Antes fugirão de gente, pessoas enganosas, pessoas que falam algo que não está na palavra. Então fuja dessas pessoas. Fuja das pessoas que falam coisa que não está na palavra de Deus. A palavra de Deus, minha amada irmã, ela é muito séria. Ela é a palavra de vida e é viva, aleluia, porque Deus está vivo. E não seguirão estranho. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Então, quando eu e você conhecemos a palavra ali, sabemos quem é Deus na nossa vida, na minha, na tua vida, minha amada irmã. Ninguém vai nos enganar. Ninguém vai nos enganar, porque nós conhecemos a verdade. E a palavra de Deus diz: conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Então, a gente tem que pedir a Deus todo dia sabedoria. Senhor, me dê sabedoria, para que o maligno não venha enganar com a mentira, porque o maligno, ele é enganador, ele é mentiroso. Jesus, ele é a verdade. Aleluia. Jesus, ele é a verdade, minhas amadas irmãs. Jesus é o verdadeiro pastor. E eu e você somos as ovelhas que precisa cada dia estar perto desse pastor, que é Jesus Cristo. Cada dia mais estar perto dele, conhecendo, saber quem ele é, para que nada venha nos enganar, para que nada venha sair do foco da palavra, para que nada venha tirar a gente da verdade, que é a palavra de Deus. Aleluia. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salva-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha
vida e a tenha em abundância. Olha aí, minhas amadas irmãs, a diferença de quem verdadeiramente está com Deus e quem não está com Deus. Quem tem Deus tem a vida, tem a verdadeira esperança no seu coração, que Deus nos traz a verdade, que é a palavra dele, que é a vida, que é a esperança viva dentro do nosso coração. Aleluia! Para que cada dia mais, minhas amadas irmãs, tanto eu como você, viemos andar nessa palavra. Perdão, minhas amadas irmãs. Viemos andar nesta palavra, ser guiada pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, dentro da nossa casa e da nossa família, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Você venha ter uma semana abençoada, uma semana recheada de bênção na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus te abençoe. Que esta palavra fique ao seu coração e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo.